sua natureza, porque a natureza do homem é uma natureza pecaminosa, é uma natureza maligna, é uma natureza doente. Irmãos, há um versículo na Bíblia, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz que o coração do homem é enganoso. Irmãos, enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas a palavra hebraica para coração ali é nahash. E sabe o que quer dizer nahash? É algo doente, algo que não tem mais cura. Por isso que Deus não faz milagre no coração. Deus prefere tirar coração de pedra e colocar um coração novo de carne. Deus prefere tirar coração de pedra e colocar um coração novo de carne. Quando Davi pecou, no Salmo 51, Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria um coração novo. Ei, Deus vai dar coração novo a Deus. Deus vai dar coração novo. Ele vai mudar o seu coração. Ele vai mudar. Vai tirar esse coração de pedra. Vai colocar um coração de carne. Para que coração de carne? É para obedecermos, nos submetermos à autoridade de Deus e à autoridade de alguém que Deus constituiu sobre nós. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aí Davi diz assim: alguém, Ziba? Aí Ziba diz: sim, rei, há um aleijado de ambos os pés. Ele não perguntou se ele era deficiente. Espírito Santo da verdade. Ele não perguntou se a pessoa que ele queria abençoar tinha defeito. Ele perguntou se existia. Eu já vi alguém dizer, pregando dentro desse texto, que se é símbolo do Espírito Santo, enganou-se. É não, irmão, porque o Espírito Santo, ele não é mentiroso, ele não é trapaceiro, ele não prepara a cobra para o outro cair, não. O Espírito Santo de Deus, pelo contrário, ele pega quem está embaixo e ele coloca em cima. Ele pega quem não é e ele vai ser. Espírito Santo não tem negócio com mentira, não. Espírito Santo não tem negócio com arrudeio. Lá no Nordeste a gente chama de sarapatel. Lá no Nordeste a gente chama de mistura. Não. Ele é puro, as coisas dele é na verdade e ele gosta de santidade. Sai. Se você não der glória a Deus, eu não paro. Alguém aí, se a voz zoada, vai barulho, glorifica, exalta, manda aleluia. Alguém aí, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Há um aleijado de ambos os pés, aleluia. Onde é que ele está? Eu quero ele aqui na minha presença imediatamente. Eu quero que tragam ele até aqui. Onde é que ele está? A Ziba faz questão de dizer aonde Meribaal ou Mefibosete está. Era a mesma pessoa. Meribaal ou Mefibosete. Irmãos, até porque Saul também tem um filho chamado Meribaal. Mas Jonatas também deu esse nome ao seu filho, que era neto de Saul. Aí, irmã, ele diz: onde é que está ele? Aí Ziba diz: ele está em Lodeba. Ele
está em Lodebar. Irmãos, Lodebar, todos nós sabemos que é terra de esquecimento, mas a etimologia da palavra Lodebar quer dizer coisa nada, ou irmão, coisa que não tem valor, terra sem pasto, sem comida, ou terra sem palavra. Agora, irmão, eu vou entrar aqui na questão da nossa vida. Ei, você está em Lodebar, porque Lodebar é terra de esquecimento, é um mundão aí fora. Ei, você um dia estava lá, mas um dia o rei Jesus disse assim: Espírito Santo, olha ela ali, eu tenho uma obra na vida dela, olha ela ali em Lodebar, tá na sarjeta, na cachaça, tá na bruxaria, pega ele. O Espírito Santo foi lá em Lodebar, onde você estava, não prestava para nada. Aí o Espírito Santo disse: você não presta para o mundo, mas eu vou fazer o pregador da minha palavra. Aleluia, ele não sabe nem cantar, mas eu vou fazer um levita, aleluia, para louvar na minha casa. Meu Deus, que honra ele me deu, que honra ele me deu, que honra ele me deu. Quem sou eu, irmão? Eu não sou nada, mas o Espírito Santo foi lá em Lodebar, e ele disse: eu vim aqui com a ordem do rei, eu vim aqui porque o rei mandou, porque o rei tem uma grande obra a realizar na sua vida. Levanta a tua mão, irmão, que eu quero profetizar. O meu Senhor manda eu dizer que ele vai entrar na tua família, vai tirar do fundo do poço, vai trazer para Jerusalém e vai pegar a palavra na igreja. Louvado! Lodebar, está em Lodebar. Terra sem pasto, sem palavra. Terra que não produz, terra do esquecimento. É o mundo. Estávamos mortos lá em Lodebar, mas a Bíblia diz, em Efésios 2 e 1, ele nos vivificou, ele nos deu nova vida, e o Espírito me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que ainda está em Lodebar, você que se afastou da casa do Senhor, é hoje que ele quer mudar a tua vida, é hoje que ele quer mudar a tua história, é hoje que ele quer colocar você no lugar que te é devido. Você saiu, mas o lugar é teu, o lugar é teu. Ninguém vai sentar aonde você vai sentar. É verdade, meu Senhor. Glória a Deus. Está em Lodebar. Aí o rei diz: manda buscá-lo. Aleluia. Eu quero ver ele aqui. É verdade, meu Pai. Manda buscá-lo. Oh, Espírito Santo. Eu quero ver ele na minha presença. Eita, glória trabalha. Aleluia. Tem pessoa que chegou aqui hoje que acha que veio porque alguém convidou. Foi não, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando no teu coração. Você vai para a igreja hoje. É hoje que eu quero falar com você. Hoje você vai ouvir minha voz. Hoje você vai ouvir minha voz. O Espírito Santo me trouxe. Você estava lá em Lodebar, mas alguém fez o convite: vem para Jerusalém. O rei quer te ver. O rei está com saudade de você. O rei quer te ver. O rei tem algo novo na tua vida. Irmãos, aí a Bíblia diz que foram buscar. Irmãos, Davi deu uma ordem em Jerusalém. Jerusalém para Lodebar. Onde é que fica Lodebar? Lodebar fica nos territórios de Gileade. Lodebar fica dentro de Gileade. E quem mora em Lodebar é um homem chamado Maqui, que é filho de Amiel. Quem é Maqui? Irmão, há dois Maqui na Bíblia. Há um Maqui que é filho de Manassés,